Olá, boa noite. Uma menina de 1 ano e 6 meses morreu depois de ser atingida por um carro conduzido por um adolescente na noite de ontem na zona sul da capital. A mãe e um tio da criança também ficaram feridos. O menor teria pegado o carro do pai escondido. Ele foi conduzido para a delegacia que apura atos infracionais. Gabriele era uma criança sorridente e a neta mais nova de Dona Hilda. Mas desde a noite de quinta-feira, a tristeza tomou conta da família. Uma adolescente de 17 anos, ao tentar estacionar este carro, atropelou a criança. Se jogou para cima do carro para defender a filha. Aí ele tornou a acelerar de novo, aí pisou no acelerador, de pisar no freio, pisou 2 vezes, repetiu 2 vezes. O acidente aconteceu quando Gabriele, de 1 ano e 6 meses, a mãe dela e o tio, um adolescente de 15 anos, chegavam nessa praça, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus, para lanchar. Aqui é bem comum acontecer isso aqui, ó. A rua se confunde com a calçada e muitos motoristas acabam deixando o carro no local do pedestre. E foi o que aconteceu na noite de quinta-feira. Gabriele estava no carrinho de bebê, bem aqui nesse ponto, quando um adolescente que dirigia o carro da irmã chegou aqui e acabou perdendo o controle do veículo. Imprensou Gabriele, que estava no carrinho, com o carro da frente. Ela morreu no local, foi levada até o hospital, mas não teve chance. A mãe e o tio também ficaram feridos. O tio, que agora passa bem, conta que o adolescente que causou o acidente não apresentou carteira nacional de habilitação e ainda tentou fugir. Tentou, mas aí a população segurou eles. O adolescente foi trazido a esta delegacia que apura atos infracionais envolvendo menores e o carro foi apreendido. O adolescente admitiu que não é a primeira vez que ele conduz esse veículo e todo aquele que contribuiu ou que forneceu o veículo à pessoa não habilitada será responsabilizado junto. Esse adolescente responde hoje por homicídio culposo na condução do veículo, lesão corporal e responde por direção sem habilitação. O corpo de Gabriele foi velado nesta igreja, no mesmo bairro onde tudo aconteceu. A mãe da criança, que teve ferimentos leves, estava no velório, mas não teve condições de gravar entrevista. Ainda veio uma irmã dele, ainda disse, meu irmão, se acontecer de bebê morrer, mas não adianta que não vai acontecer nada com você. Mais um preso foi morto dentro do sistema carcerário do Amazonas nesta sexta-feira. Desta vez no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, um grupo de presos rendeu os agentes penitenciários e invadiu a cela onde estava Hudson de Souza Lopes, que foi decapitado. Por motivos de segurança, a vítima cumpria pena na área de inclusão. A SEAP vai instaurar uma sindicância para apurar o caso. Esse é o 3º caso de preso morto dentro de unidades prisionais do Estado desde a semana passada. Após 56 dias de paralisação, os servidores da SUFRAMA encerraram a greve nesta quinta-feira e as atividades devem ser normalizadas a partir da semana que vem. Segundo o sindicato da categoria, parlamentares federais pediram voto de confiança para resolver as reivindicações junto ao governo federal. Enquanto isso, a categoria volta ao trabalho com a esperança de que vai passar por uma reestruturação no ano que vem. Foram 56 dias de paralisação, a maior já realizada pela categoria. A greve dos servidores da SUFRAMA foi deflagrada no dia 21 de maio, motivada pelo veto da presidente Dilma Rousseff ao artigo 9º da medida provisória 660, que iguala o salário dos servidores da SUFRAMA com o de outros servidores de carreira do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ao qual são vinculados. De acordo com o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, os dias de paralisação geraram prejuízos milionários no Estado. Nós tivemos prejuízo para a sociedade como um todo, né? Os insumos nacionais que estavam adentrando a nossa região, que ficaram aguardando liberação por conta da greve, somaram aí 450 milhões de reais ou 150 milhões de dólares. Fora isso, o atraso nas atividades das indústrias, né, na produção. Para minimizar os impactos financeiros na arrecadação, o governo do Amazonas conseguiu autorização na Justiça para que funcionários da Cefaz pudessem realizar o trabalho de liberação de cargas nos portos de Manaus. Agora a SUFRAMA volta novamente, de acordo com a decisão judicial, a SUFRAMA volta a ter a atribuição
de fazer as liberações das mercadorias. Mas, anteontem, nós conseguimos zerar a Secretaria de Fazenda, com a determinação judicial que tinha, ela conseguiu zerar tudo que estava aí parado no pátio, há mais de 43 dias. Então, as 182 mil notas fiscais foram todas liberadas, a mercadoria que estava no porto foi toda liberada. A votação que pode derrubar o veto da presidente Dilma Rousseff já foi adiada 5 vezes no Congresso Nacional. E a promessa dos deputados da bancada do Norte é que a reestruturação dos salários dos servidores da SUFRAMA vai estar prevista no orçamento do ano que vem. Os parlamentares dos 5 estados pediram voto de confiança, disseram que foram eles que conseguiram a aprovação da emenda AMP 660 no Congresso e pediram que eles tivessem o voto de confiança dos servidores para que eles tratassem com o governo federal sobre a reestruturação da SUFRAMA, dos cargos e salários dos servidores da SUFRAMA e também da autonomia da SUFRAMA, né? A reestruturação de infraestrutura da SUFRAMA, pediram um voto de confiança e a gente está dando um voto de confiança aos parlamentares, não ao governo. Ainda de acordo com o sindicato, baixar a guarda e ceder a uma negociação que pode beneficiar a categoria lá na frente foi a alternativa mais segura a ser tomada. Resta saber se os servidores voltam ao trabalho motivados. Não estamos alegres, mas estamos motivados. Já falamos ao governo e aos parlamentares que se nada for resolvido, os servidores não querem, mas irão à greve novamente. E os parlamentares já disseram que vão resolver o problema definitivamente, não só o problema dos servidores, mas como modelo, o problema da SUFRAMA. Foi reinaugurado na manhã de hoje o prédio do Juizado da Infância e Juventude Criminal na capital. A meta é reintegrar o menor infrator ao melhor convívio na sociedade. O Juizado da Infância e Juventude Criminal começou a funcionar aqui em 2006, quando o prédio foi cedido pelo governo do estado. Para a presidente do Tribunal de Justiça, o resgate do prédio é importante dentre as políticas de reintegrar o menor infrator ao melhor convívio na sociedade. Para aquelas famílias que vêm aqui aflitas, para as crianças, para os adolescentes, infratores, para que nós possamos realizar um trabalho complexo, ajudado por uma equipe multidisciplinar. O prédio do Juizado Criminal abriga o setor que emite autorização para que menores viajem com os responsáveis. Salas de serviço social, psicologia, Ministério Público e Defensoria. O governo do estado entrou com a Secretaria de Infraestrutura para a reforma. Portanto, essa é uma boa ação a ser seguida em tantas outras, onde o Tribunal de Justiça e o Estado se juntam para dar cumprimento a um serviço extremamente importante para a sociedade. No mesmo espaço também funciona o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator, que juntamente com a Delegacia de Polícia gerencia a execução das medidas socioeducativas, bem como a Unidade de Intervenção Provisória. Na ocasião, a presidente do TJM comentou sobre o resgate de metade dos recursos pela Assembleia Legislativa do Amazonas da verba destinada à Justiça Amazonense para ser investido na primeira instância. Sei que será em torno de 50 milhões, não é? Ao ano, e isso aqui é uma verba que não pode ser retirada do Poder Judiciário, porque tem toda uma programação para ser feita, como construção de prédios, funcionários que estão sendo nomeados, aguardados que estavam aguardando, e todo um trabalho que precisa ser feito também dentro da estrutura e do planejamento de concurso. Parte do dinheiro já pode voltar para os cofres da ALEAN no ano que vem. O resgate foi feito por meio de uma emenda parlamentar de autoria coletiva, também aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para 2016. Centenas de condutores de vans escolares de Manaus também protestaram esta manhã contra a resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que prevê apenas a utilização de ônibus de 24 lugares para a prestação desse tipo de serviço. Segundo o Sindicato das Empresas, Microempresas, Transportadores Autônomos e Transporte Escolar no Amazonas, a manifestação na Avenida das Torres foi uma forma de chamar a atenção do poder público para que eles votem contra a padronização dos transportes escolares no Brasil. Protestos também foram realizados em outros estados. A resolução deve ser votada na próxima semana. A
até o final do ano, mais 2.000 apartamentos construídos pelo governo federal em parceria com o governo do estado por meio do programa Minha Casa Minha Vida devem ser entregues à população da capital. As obras já estão 75% concluídas. Os futuros moradores deste condomínio, que está sendo construído no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus, estão entre os 20.000 cadastros do programa Minha Casa Minha Vida, realizados pela Superintendência Estadual de Habitação, a SUAB. Para serem contemplados, eles precisam atender a pelo menos 2 dos seguintes critérios: possuir renda familiar inferior a R$ 1.600, ter a mãe como chefe de família, ter na família pessoas com doenças degenerativas, idosos e portadores de deficiência e residir em Manaus por no mínimo 3 anos. O residencial, que recebeu o nome de Viver Melhor 2, está com 75% das obras concluídas e a previsão de entrega é para dezembro deste ano. É uma coisa que eu acho que mais agrada a um ser humano é poder dizer, olha, aqui é meu, é dos meus filhos, né? É herança deles aqui, ninguém me tira daqui. Deve ser um conforto mental muito grande, né? A pessoa saber que agora mora numa casa própria, num apartamento próprio, né? Ainda de acordo com o governo do estado, a obra, que gera mais de 1.000 empregos diretos, está orçada em quase 132 milhões de reais, com 124 milhões de verba federal e 8 milhões de investimento estadual. No primeiro semestre deste ano, foram registradas 16.951 demissões no Amazonas, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Só no mês de junho foram fechados 3.859 postos de trabalho com carteira assinada, uma queda de 0,85% em relação a maio. O desempenho negativo foi registrado principalmente nos setores da indústria, serviços e comércio. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a queda na geração de emprego chega a 3,71%, com o fechamento de 17.412 postos de trabalho. E para não demitir neste momento de crise, algumas empresas do Polo Industrial de Manaus estão aderindo ao programa Bolsa Qualificação oferecido pela Prefeitura da capital. Por meio desse benefício, o trabalhador tem o contrato suspenso por um determinado período, enquanto se qualifica, recebendo o salário por meio da antecipação do seguro-desemprego. Um momento que deixa o trabalhador ainda mais apreensivo. José perdeu o emprego recentemente e, enquanto busca um novo posto de trabalho, se vira como pode para não deixar faltar as coisas em casa. Difícil mesmo. Vai ter que fazer uns bicos, bebe de um bicozinho e vai levando a vida. É o jeito. Correr atrás, né? Ao mesmo tempo em que o desemprego aumenta, também cresce o número de pessoas que não conseguem encaminhamento para um novo emprego na capital. Esta unidade do Cine Manaus, no centro, não é a única que registra redução na oferta de vagas. Infelizmente, as vagas realmente ofertadas ao nosso programa têm caído bastante, em torno de 40%. Né? Hoje nós temos um número muito reduzido de vagas e está isso acontecendo no Brasil inteiro. Manaus não seria diferente, o estado do Amazonas não seria diferente. Por conta da crise, trabalhadores, principalmente da indústria, estão tendo os contratos suspensos temporariamente. A alternativa para não demitir é integrar os funcionários em programas de qualificação. O benefício permite ao trabalhador a manutenção do emprego e do pagamento dos salários pelo período de 5 meses, mediante a antecipação do seguro-desemprego. Pelo menos 4 horas do seu dia estudando, se preparando para qualquer outro acontecimento. Se o seguro-desemprego não cobrir, a empresa paga a diferença, então o trabalhador só tem nesse processo a ganhar. Na sala de aula, os trabalhadores passam por cursos como de relações interpessoais, gestão da qualidade de produção, gerenciamento do tempo, finanças pessoais. Bom, a dinâmica que a gente adota é sempre aulas expositivas, a gente faz muita brincadeira, a gente também aplica dinâmicas de grupo, entendeu? Então, sempre visando, né, tornar esse conteúdo mais suave, mais acessível para o aluno. Fazer com que o aluno tenha alguma ferramenta para desenvolver no trabalho.
Eliana trabalha na indústria há 5 anos e diz que nunca tinha visto um cenário tão ruim. A qualificação é uma oportunidade para não ficar fora do mercado de trabalho, mas o difícil é conter a insegurança. Pessoalmente, eu estou gostando muito do curso, é um aprendizado que vai ficar para cada um funcionário. E vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado na capital e no interior. Em Altazes, a previsão é de sol com poucas nuvens, mínima de 26 e a máxima chega aos 32 graus. Em Parintins, o tempo fica aberto com sol e a possibilidade de chuva fraca no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens, com chance de chuva isolada. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Um pesquisador do INPA desenvolveu um purificador de água que quase eliminou os casos de doenças provocadas pelo consumo de água contaminada em algumas aldeias do Rio Juruá, no Amazonas. O projeto deu tão certo que esta semana 2 purificadores iguais aos usados pelos índios daqui foram enviados para serem testados com o mesmo objetivo em Moçambique, na África. As estatísticas mostram uma triste realidade. Segundo a ONU, a cada 15 segundos, em algum lugar do mundo, morre uma criança vítima de doenças relacionadas à falta de água potável. Uma realidade que este pesquisador do INPA comprovou em aldeias da etnia Deni e Canamari, no Amazonas. Os Deni, eles estavam com medo de tomar água, né? Morreram em 2005, morreram 11 índios dessa água, desse igarapé. Foram 2 anos de pesquisas até sair o primeiro protótipo em 2008. O projeto do purificador com raios UV deu certo. E agora se resume a esta caixa que pesa 13 quilos, já com esta placa solar. Equipamento que consome 10 volts de energia elétrica. A água ela vem do rio e é armazenada num tanque. E em seguida, por gravidade, ela passa por um filtro que retira as partículas maiores da água e em seguida ela entra no equipamento e sofre uma exposição, essa água sofre uma exposição de luz ultravioleta que elimina os micro-organismos que causam doenças na água, né? O equipamento é capaz de purificar 400 litros de água por hora. Hoje, 19 comunidades indígenas do Rio Juruá têm o equipamento que para eles saiu de graça. Mas comprar um deste não é tão barato. A empresa que patenteou e comercializa o purificador o vende na faixa de R$20 mil já com a instalação. Roland Vettel tem viajado países afora em busca de peças que compõem o purificador e que sejam mais em conta. Ele ainda diz que esta foi a sua melhor invenção. Os indígenas que têm o equipamento já não sofrem mais com as doenças relacionadas à falta de água potável. Quase 100% não tem mais areia. A areia desapareceu. Depois que a água passa pelo processo, com raios ultravioleta tipo C, ela fica 99,99% livre de micro-organismos. O assunto é tão positivo na Amazônia que já gerou também boa notícia lá fora. No norte de Moçambique, tem muita gente interessada nessa tecnologia que foi criada aqui. Em Moçambique, metade da população de 27 milhões de habitantes sofre com a falta de água potável, segundo a ONU. Esta semana, 2 purificadores foram enviados ao país africano para serem testados. Nós doamos 2 equipamentos, no início doamos, porque nosso interesse é também como funciona nesse outro país, né? E o purificador, utilizado na Amazônia, já ganha destaque mundo afora. Este foi mais um gol do alemão em favor dos indígenas e agora dos moçambicanos, que logo logo poderão beber água potável. Um policial militar que estava à paisana foi morto a tiros na tarde de hoje após reagir a um assalto logo depois de sacar R$60 mil para uma empresa de reciclagem em uma agência bancária da capital. Os bandidos conseguiram fugir levando toda a quantia. O crime aconteceu no estacionamento desta agência bancária que fica no bairro Educando, zona sul de Manaus.
A vítima, o sargento da Polícia Militar, Afonso Camacho Dias, de 44 anos. Ele não estava de serviço e foi ao banco para sacar dinheiro para uma empresa de reciclagem, onde trabalhava nas horas de folga. O valor do saque feito pelo PM foi de R$60 mil. Para não chamar a atenção, o militar deixou a agência pelas portas do fundo e seguiu para o estacionamento em direção a este carro, quando foi abordado por 2 homens armados que anunciaram o assalto. Segundo testemunhas, durante a ação, a vítima, que era militar, estava armado e trocou tiros com os bandidos, mas antes de ser atingido, ele ainda tentou se proteger debaixo do carro. Mesmo assim, foi atingido com tiros. Este vídeo, gravado de dentro de outro carro no estacionamento do banco, mostra o momento exato em que o sargento da Polícia Militar é alvejado pelos bandidos. Os 2 tiros atingiram a cabeça e o peito da vítima. Passou um carro preto com 2, 3 miliantes, pararam aqui, reduziram a velocidade em frente ao banco, olharam e depois saíram cantando pneu. E nós vimos o segurança do banco rodeando a picape e logo identificamos que o corpo do policial estava embaixo do carro e provavelmente já sem vida. O SAMU chegou a socorrer ele? Sim, tentaram reanimá-lo, mas só que infelizmente já tinha corrido o óbito. Segundo a polícia, o PM foi vítima de um crime conhecido como saidinha de banco, em que os criminosos do lado de fora recebem informações de alguém que observa os clientes dentro da agência. A requisição já foi exigida pela DRF. Vamos analisar as filmagens, as câmeras de vigilância. E a investigação já está sendo iniciada. A dupla continua foragida. O carro usado pelos bandidos foi abandonado a 2 quadras da agência bancária. Agora o futebol nacional volta a campo neste domingo na segunda partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O Leão da Vila enfrenta o Vilhena de Rondônia às 4 da tarde na Arena da Amazônia. No primeiro jogo disputado em Boa Vista, o Narça empatou em 1-1 contra o Náutico de Roraima. No mês que vem, a segunda edição do Circuito Band Salvário de Vôlei de Praia, categoria adulto, vai voltar a agitar o complexo turístico da Ponta Negra. E de olho no pódio, atletas da capital já se preparam para mais um duelo nas areias. De olho no que vem por aí, aqui o treinamento é intenso, a evolução é notável e a preparação física é cada vez mais específica. É grande o trabalho na preparação e recuperação dos atletas para fazer bonito nas competições. A manhã ensolarada desta sexta-feira foi de muito treino para esses atletas que também vão competir na segunda etapa do circuito Band Salvário Vôlei de Praia categoria adulto. Como o vôlei de praia exige muito bloqueio e defesa, é mais que importante trabalhar a velocidade de deslocamento na areia. As disputas estão cada vez mais acirradas com as etapas de qualifying. Já vieram para a primeira etapa, o qualify é muito forte vindo duplas de Roraima, né? E para a segunda etapa, com certeza virão mais duplas, talvez duplas do Acre, até duplas talvez do Rio de Janeiro. Então com isso nós já estamos começando nosso condicionamento físico, nosso bate-bola, nossos treinamentos. E tem muita tática, muita técnica, então isso fica mais fatigante. Você tem que, além de raciocinar muito para jogar, é como se fosse um jogo de xadrez, que nós dizemos assim, você tem que rodar a bola e tem que ter esse clima, né? As amazonenses Clícia e Juliana formaram dupla para as próximas partidas do circuito na capital. Antes, também participarão do Circuito Nacional de Vôlei de Praia, categoria Sub-23, no Rio de Janeiro, de 3 a 6 de agosto. Então, os maiores desafios pra gente é jogar com duplas mais experientes, porque eu e ela somos de categoria de base, começamos há 2 anos e tem muita gente que está à nossa frente. Então, a grande dificuldade que a gente sente, principalmente quando roda circuito brasileiro, é a rodagem, porque aqui é difícil ter competições regionais a nível sub-23, na verdade nem tem. E aqui tem agora o circuito Band sub-21, né? Mas a grande dificuldade nossa é essa. Por isso os treinos pesados. Sim, por isso os treinos pesados e sem falar que a gente chega no circuito brasileiro, as meninas têm a estatura maior, então o treino físico tem que ser em dobro e muita dedicação nos treinos. E atenção demais atletas, na próxima segunda-feira, dia 20, abrem as inscrições para a segunda etapa do circuito Band Salvário Vôlei de Praia na categoria adulto.
É muito gratificante participar, até pela estrutura que você vai encontrar na Ponta Negra, né? Você vai ter a sua hidratação, você vai ganhar seu toque para participar do evento, apesar de estar no local onde é cartão postal nosso aqui, né, do Amazonas. Participe. E você aí de casa também já se prepare, pois o evento acontece nos dias 7, 8 e 9 de agosto no complexo turístico da Praia da Ponta Negra, na zona oeste da capital. E você também confere tudo aqui na tela da Band Amazonas. E as inscrições podem ser feitas na Federação Amazonense de Vôlei, localizada no ginásio René Monteiro, na Avenida Constantino Nery. Boa sorte aos atletas. Com muita criatividade, uma companhia de dança da capital encantou o público durante 2 dias de espetáculo gratuito em um centro de convivência da família na zona oeste da cidade. A apresentação mistura dança, teatro e circo. Música, dança, teatro e circo. Essa é a mistura feita por esses artistas durante as apresentações. Mas executar tudo isso em um tecido e nas alturas não é uma tarefa fácil. É isso que os dançarinos do grupo de balé Tangará fazem quando usam as técnicas circenses para criar os espetáculos. Apresentado nesta quinta e sexta-feira, os artistas mostraram criatividade nas coreografias, tanto nas alturas quanto no solo. Esse hibridismo dessas linguagens, tudo partiram de uma inquietação minha para a gente ver o mundo de outras perspectivas, sabe? De inverter a cabeça para baixo, girar muito e tentar ver nesse mundo ter outras visões de mundo. Leonardo está no grupo Tangará há 1 ano e meio. A inspiração do artista vem do cotidiano e na apresentação ele faz uma mistura espontânea das artes. É uma arte híbrida, né? Tem a linguagem circense, da dança, do teatro também, né? E essa é a hora de levar essa confluência, né? Essa congregação de linguagens artísticas ao público, né? E porque não adianta a gente ficar só enclausurado, né? E fazendo nossa arte para si mesmo, a gente tem que mostrar para o público, né? O espetáculo onde os artistas trabalham a interação da dança com o teatro, com técnicas circenses e esportivas, encantou o público. O grupo Tangará trabalha muito isso mesmo, a questão de estar no chão e no tecido ao mesmo tempo, e várias pessoas juntas, e duplos e trios, eu acho isso bem interessante deles. E o Band Cidade fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação pelo Facebook. Acesse facebook.com/Band Amazonas e curta a nossa fanpage.